Olá, seja muito bem-vindo à Biblioteca de Sonhos. O meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as minhas comprinhas do mês de julho. Esse mês nós tivemos o Prime Day da Amazon, que trouxeram várias ofertas bem legais. O esquenta, confesso que para mim foi meio... não tinha nada na minha lista de desejo, mas no dia 15, este livro aqui, maravilhoso, entrou em promoção, do David Copperfield. Esse daqui é o Charles Dickens, é realmente considerado a sua obra-prima. Eu vi muitos canais super recomendando esse livro. Eu comprei na edição da Zahar, a folha de guarda, super linda. E esse daqui é um senhor calhamaço, são 871 páginas. Mas a diagramação dele está bem tranquila, um pouco apertadinho, confesso, para mim que usa óculos. Mas ele tá realmente com uma diagramação muito boa. Nós temos algumas ilustrações aqui também, que eu achei bem legal. Eu não sei se são ilustrações originais, mas eu acho que vai conversar muito bem com a história. E esse daqui nós temos então um romance de formação. A sinopse diz assim: um dos maiores romances da literatura mundial, David Copperfield tem entre seus admiradores gerações sucessivas de escritores do porte de James Joyce, Franz Kafka, Virginia Woolf e Lev Tolstói. Inclusive, tem uma frase que ele escreveu aqui: o maior feito do maior romancista de todos, disse Tolstói, que é um dos maiores autores russos conhecidos, além, é claro, do Fyodor Dostoiévski, né? Que realmente é mundialmente conhecido. Para quem é fonte de inspiração permanente. A lista inclui também o próprio Charles Dickens, que considerava este o seu filho favorito. Então, esse daqui é a obra preferida do autor que ele publicou. E ele foi publicado como folhetim entre 1849 e 1850. E David Copperfield é o clássico relato da formação de um menino que, enquanto cresce e amadurece, descobre o mundo ao mesmo tempo mágico, assustador e terrivelmente real. Dickens constrói esse universo de forma brilhante a partir de elementos substanciais da sua própria biografia, usando como amálgama sua inventividade incomparável de ficcionista e as tintas mais acuradas do realismo inglês do século XIX. Assim, acompanhamos a vida de David desde sua infância, pobre e difícil, até a descoberta da vocação para escritor, numa jornada repleta de aventuras cômicas, sentimentais e por vezes trágicas. É difícil não se comover com seu destino e se deliciar com o fabuloso elenco de personagens que cruzam e acompanham seu caminho. Eu quero muito ler Charles Dickens para poder conhecer a sua escrita. Eu vi muita gente falando muito bem dele. E eu quero também fazer a leitura de O Nosso Amigo em Comum. Esse daqui, ele foi publicado pela Pedra Azul e eu tenho também muita vontade de ler. Também é um outro senhor calhamaço. Né, ele vem, deixei inclusive aqui, ó. Esse daqui tem 832 páginas. E ele diz assim: um misterioso assassinato, um amor improvável, uma estratégia ousada e a clássica sensibilidade de Dickens para as mazelas sociais da Inglaterra do século XIX. O último romance completo do autor abrange os grandes temas de suas obras anteriores: as pretensões dos novos ricos, a ingenuidade dos pobres aspirantes e o poder infalível da riqueza para corromper todos os que a almejam. Com um elenco primoroso de personagens e inúmeras subtramas, é um dos romances mais complexos e satisfatórios de Dickens, em que o grande Tâmisa flui por toda a história com um fio condutor. Então eu fiquei muito interessada. Essa aqui foi a última obra publicada pelo Charles Dickens, então eu tenho aqui duas obras de grande peso, literalmente. Além de ser, é claro, um calhamaço, ele tem um grande peso histórico para a literatura mundial. E eu tenho muita vontade de fazer a leitura aqui desses dois livros. Não sei se consigo fazer ainda este ano. Provavelmente não, são dois calhamaços. E agora a vida volta, né? Segundo semestre, a correria, a loucura, enfim. Mas eu quero muito fazer a leitura, poder conhecer um pouco mais de Charles Dickens. Eu ouvi falar que ele tem uma sensibilidade primorosa, inclusive narrando crianças, né, de fazer entrar ali na mente de uma criança. Então, eu quero muito conhecer um pouco mais do Charles. Eu comprei também este mês John Halifax, Cavalheiro, da Dina Maria Mullock.
Esse daqui ele faz parte do Clube Vitorianos da editora Pedra Azul. Já iniciei a leitura dele, já tenho aqui as minhas marcações. E esse livro, gente, que coisa mais fofa. Ele também é um romance de formação, ó, já tem algumas marcações. Nós estamos fazendo leitura conjunta pelo Telegram desse livro com outros membros do clube. E ai, gente, nossa, que livro fofo. Que livro fofo. Ele é lindo, a diagramação dele é maravilhosa, tem ilustrações aqui dentro também, além dessa folha de guarda que, sinceramente, tá a coisa mais linda do mundo, né? O Clube Vitorianos, eles realmente arrasam demais nas edições. E esse daqui ele vai contar a história do John, que ele é um menino pobre, órfão, que estava em situação de extrema vulnerabilidade, até que ele encontra o Phineas, que vai ser o seu melhor amigo, e nós vamos acompanhando junto o crescimento desses dois. E o que eu achei mais interessante neste livro, eu ainda não terminei, eu estou acho que em 55%, se eu não me engano, estou na página 284, no dia de hoje que eu estou gravando, mas eu quero terminar ainda este mês, porque realmente eu estou amando essa leitura. E a história, na verdade, ela vai ser narrada pelo Phineas, que é um amigo do John, que é esse rapazinho aqui. E nós vamos ter acesso à história deles através de suas memórias. Ele está contando 50 anos depois dos ocorridos tudo aquilo que aconteceu na sua formação desde criança, quando ele conheceu o John, como que foi a amizade dele, como que eles cresceram juntos, qual foi a trajetória desses dois jovens. Então eu tô realmente amando bastante. É um livro com uma leitura super fluida, rápida, gostosa de ler, emocionante e traz muitos valores cristãos que eu achei bem legal. Eu comprei também esse box do Machado de Assis, do selo Princípios da Ciranda Cultural. Esse daqui é um lançamento que eles fizeram agora em julho, que eu achei que ficou realmente belíssimo essas edições. São 3 livros capa dura do Machado de Assis, em que eles vão trazer duas grandes obras, né, da era realista do Machado. Então nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos Dom Casmurro e um conto que é o Casa Velha. Então, esses livros aqui eu quis muito adquirir porque eu quero fazer uma leitura do Machado de Assis, da sua obra completa, mas eu quero começar pelos seus clássicos, que são os mais conhecidos ali da sua era realista, que são Dom Casmurro, Machado de Assis, e casou certinho com o meu recebido do box do mês do Clube de Literatura Clássica, que é o Quincas Borba. Então esses 3 aqui vão formar esse arco realista do autor, e eu quero muito conhecer a escrita do Machado. Confesso que eu não li nada dele, eu só li ele na época da escola, mas tipo, apagou da minha memória, sumiu, não lembro bulhufos do que eu li, do que eu li, como eu li, apagou da minha memória. Então eu quero conhecer a escrita desse autor, e eu achei que esse box aqui valia realmente muito a pena. Ele foi lançado no valor de R$ 84,00, mas a gente conseguiu um cupom e que eu paguei 45% de desconto. Então esse box aqui saiu a 47, se eu não me engano. Eu achei que foi um preço bem bom para 3 livros nessa edição aqui de capa dura. Eu vou mostrar um pouquinho por dentro para vocês. Esse daqui é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então essa aqui é a folha de guarda. Ele tem um corte trilateral, ele tem essa capa neon. E a diagramação dele também está bem confortável. A folha dele é amarelada, mas ela é um pouco mais áspera. Ela tem um pouco de textura. Mas isso assim, não me incomodou. Tem um pouquinho de transparência, mas nada que vai atrapalhar a leitura. Então eu achei que realmente valeu muito a pena por uma edição, né? Um box por R$ 40,00. Então esse aqui é o Dom Casmurro, nesse rosa choque. A folha de guarda, tanto no início quanto no final. E a diagramação também é a mesma coisa. Esses livros, se eu não me engano, eu acho que eles não têm nenhuma ilustração, pelo menos eu não vi. Eu acredito que realmente não tem ilustração. E esse conto, Casa Velha, também está nesse tom laranja, a folha de guarda dele. E esse daqui já é um livro menorzinho, né? Como é um conto, são 94 páginas, mas também está com a mesma diagramação. Todos os 3 possuem esse corte trilateral, né? Preto, que eu achei bem bonito. Então eu quero fazer a leitura desse box junto com esse recebido do clube, que é o Quincas Borba,
que ele sempre vem com essa capa soft touch, bem gostosa. Eu achei bonito o cachorro na capa. Eles usaram a inteligência artificial, que gerou uma grande polêmica lá no Instagram. Muita gente foi contra o uso de inteligência e tal, mas eu achei que ficaram bem bonitas as ilustrações que eles trouxeram aqui no livro. Eu achei esse cachorro muito fofo. Então ele tem aqui, né, as batatas, algumas ilustrações. Tá bem bonita essa edição. Aqui. E o Quincas Borba, na edição do clube, ele tem 253 páginas. Então, essas aqui são as ilustrações do final. E na folha de guarda nós temos mais batata. Então eu quero fazer a leitura desses 3 livros, principalmente. Depois eu quero também ter acesso ao livro dos contos, então eu quero ler Casa Velhas. E eu já coloquei também na minha lista de desejos um outro livro só com os contos do Machado. Eu vi a recomendação de se começar Machado pelos contos, para ir se ambientando, né, com a escrita do autor e tudo. Então eu tenho bastante interesse. E o livreto desse mês, que veio junto com o Quincas Borba, do clube, é o Alienista. Também veio nessa edição super fofinha. Também tenho muita vontade de ler. Ele é bem curtinho. Tá vendo? Nessa edição aqui ele ficou com 93 páginas. Super rapidinho, um dia só dá pra ler. Eu quero ler o Alienista. Provavelmente eu acho que eu vou ler o Alienista, Casa Velha. E aí depois eu começo pelo Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas e termine com Quincas Borba. Não sei, ainda não sei direito a sequência que eu vou ler, mas eu quero muito ler Machado ainda esse ano. Eu quero conhecer mais autores clássicos nacionais. Eu realmente não conheço, não li nada. E eu tenho realmente... Nós temos ótimos escritores, né? Nós temos escritores, autores consagrados mundialmente. Machado é um deles. Então eu quero realmente dar oportunidade para poder conhecer esses autores nacionais, para não ficar somente em literatura internacional. E pensando nisso, também eu fiz a aquisição do o 15, da Raquel de Queiroz, que ele veio aqui nessa edição. Foi publicado pela José Olimpo. Esse daqui eu comprei também na promoção da Amazon, junto com o Charles Dickens, o David Copperfield. E ele tá uma diagramação muito boa, bem confortável. Pelo que eu vi também, eu acredito que ele não tem ilustrações. E é um livro curtinho, são, com as referências e tudo, 207 páginas. Então a Raquel de Queiroz também, eu ouvi bastante recomendação dela, principalmente a Ana Carolina Wagner. Ela fez a recomendação para começar a ler essa autora pelo 15, que ela tinha gostado bastante. Então eu fiquei bem interessada, eu vi que ele tinha entrado em promoção também, eu fiz aquisição. Eu vou deixar o preço que eu paguei para vocês aqui embaixo, mas eu achei que valeu muito a pena. Quero conhecer a escrita da Raquel, assim como também já tá na minha lista de desejos alguns da Clarice Lispector, Graciliano Ramos. Nós temos também alguns nacionais aqui em casa, como o Jorge de Lima, com As Invenções de Orfeu. Esse daqui foi publicado pelo Clube de Literatura Clássica. Nós temos os romances completos de Graciliano Ramos. Eu quero ler esses contos, mas pelo que eu vi, 100 Anos de Solidão não está aqui. Mas tem Vidas Secas, que eu quero fazer a leitura de Vidas Secas. Então, essa edição aqui do clube, ele vai trazer a história Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Vidas Secas eu quase comprei a edição de outra editora, mas quando eu vi que eu já tinha em casa, eu fiquei muito feliz. Quero fazer a leitura do Vidas Secas, se der ainda este ano. Não sei, ainda tem muita coisa para ler, mas eu queria muito conhecer a escrita do Graciliano. Eu separei também para compra 100 Anos de Solidão. Agora eu só vou esperar entrar em alguma promoção, quem sabe na Black Friday, e eu faço a aquisição, então, para poder conhecer um pouco mais sobre este autor. E no Luiz de Camões também nós temos essa edição belíssima do clube. E a minha última compra que eu fiz agora neste mês, depois que terminou a Black Friday, a Amazon ela lançou um cupom de R$20 de desconto.
E eu comprei este box maravilhoso de Homero. Ele vinha a história de Ilíada e Odisseia da Penguin. Ele é um box bem grossinho. Eu achei muito bom o material desse box. Ele é bem firminho até, fiquei surpresa. E nós temos então aqui a Odisseia e a Ilíada. Esse daqui também ele fazem parte da linha de clássicos da Penguin. Eu confesso que eu pensei que ele seria maior, eu achei pequenininho. Mas, mesmo assim, a diagramação está boa. Mas tá vendo que tem que abrir bastante o livro para conseguir ler? Mas eu acho que isso aqui não vai me atrapalhar, não. Ele só vai terminar totalmente detonado, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. A Penguin, eles têm um propósito de trazer livros um pouco mais baratos. Então, são livros sem orelha. Então, ele vai terminar a leitura detonado, mas é isso mesmo, sinal de uso. Vou mostrar que fiz um bom proveito desse livro. E ele tem... Deixa eu ver quantas páginas. Porque ele tem bastante referência aqui no final. Olha, o último canto termina na página 651. Então, um pequeno calhamaço, um livro bem gordinho, não tem nenhuma ilustração. Mas a diagramação dele está bem confortável, vou conseguir ler. E esse daqui, então, é a Odisseia. Também na mesma formatação, sem orelha. A diagramação dele por dentro. E esse daqui é um livro de 524 páginas. Então, aqui nós vamos conhecer a história da Ilíada, que vai falar sobre a Guerra de Troia. Se eu não me engano, são os 10 anos da Guerra de Troia. E esse daqui, o Odisseu, é a volta de Ulisses, depois da Guerra de Troia, para sua amada, voltando para sua casa. Então, esses aqui são poemas épicos que eu não poderia deixar de ler. Realmente, eu acredito que uma leitura obrigatória. Ainda não sei se eu estou totalmente preparada para um livro dessa magnitude, mas tentarei. Já comecei a pesquisar bastante sobre mitologia grega, um pouco também sobre a Guerra de Troia. Deixa eu tentar encaixar aqui de volta. Pronto. Também sobre a Guerra de Troia, os acontecimentos e o que aconteceu antes da guerra em si, porque a Ilíada ela vai começar na Batalha de Troia. Então eu quero saber um pouco como que era a sociedade antes, questões políticas e tal. Então eu estou fazendo minhas pesquisas, estou conhecendo um pouco mais sobre a literatura grega. Achei um canal também super bacana que eu tô assim, tipo, devorando vários vídeos deles. E eu achei realmente ótima, tava em promoção. Esse livro aqui, ele estava de R$110, eu consegui pagar 77. Então, eu achei que foi uma ótima aquisição. Eu tinha ficado muito em dúvida entre essa edição aqui da Penguin e da Nova Fronteira, que também está belíssima, é capa dura, maravilhosa. Mas eu vi muita gente falando que a tradução da Penguin estava melhor, que ela era um pouco mais fluida e mais fácil de entender. Como sou eu iniciante, não entendo lá muita coisa, optei então pela tradução um pouco mais tranquila, mas também fidedigna. Essa daqui foi traduzida pelo Frederico Lourenço. Vi muita gente falando muito bem da tradução dele, então vou dar uma chance, com certeza. Não sei se ainda este ano, queria muito para ontem todos esses livros. Mas é isso, não tenho tanto tempo assim e conforme a gente vai tendo tempo, vamos lendo e avançando nesses livros maravilhosos, com esses universos maravilhosos que tem sempre muito a nos ensinar. Então é isso, um super beijo, não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar também. Se algum desses livros aqui vocês querem uma leitura conjunta, um próximo vídeo de resenha, deixa aqui nos comentários, tá bom? Super beijo e até mais!